Salve, salve rapaziada, beleza? Iniciando mais um podcast Cangaço do Maranhão. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e deixa o seu like. Estou aqui para agradecer também que nós conseguimos 1000 inscritos aí pelo nosso canal do YouTube. Não, Mauro Sérgio? Podcast Cangaço do Maranhão, primeiro do Maranhão. Galera, também estamos pelo Instagram agora, o rumo aí a ganhar os seguidores, os 1000 inscritos, né? Pelo Instagram e pelo Facebook também, né? Podcast Cangaço do Maranhão. Primeiro do Maranhão, luz, câmera, ação. Então é isso aí. Nossos trabalhos, né? Um abraço para você que está em casa, no trabalho, sítio, chácara, fazenda, como você falou, não importa o horário que vai estar assistindo, isso, né? Aí. Porque vai estar gravado, fica gravado aí no YouTube. E voltando aqui com relação aos 1000 inscritos, mais uma vez, muito obrigado a todos, mas continue curtindo a gente, assistindo os nossos episódios. E compartilhando, agora, né? Compartilhando, quanto mais compartilhar, melhor. E hoje nós temos a honra aqui de ter o pessoal aqui da educação, né? Sim. O pessoal aqui, vamos falar sobre pedagogia, vamos falar sobre a vida desse pessoal também, vamos falar sobre essa garotada de Bom Jesus das Selvas. É um assunto que você sabe abordar bem, né? É um assunto que a gente vai enrolar um pouquinho. Eu sei, eu enrolo um pouco, eu sei. Você quase um pedagogo, senhor. Brincadeira. A gente está aqui já com as nossas convidadas, né? Adriana Silva Vieira e a Yara Almeida. Olha só. Aí, esse podcast aqui, ultimamente, tá tendo umas presenças femininas, né? Só tem macho aqui, seu macharada aqui. Já o Brasil tá por aqui, também dando suporte, apoio moral, apoio logístico, né? Sim, estamos também conectados através da Rádio Nativa, atingindo mais de 180 povoados e 6 cidades simultaneamente, com transmissão a Buriticupu, que faz essa parceria com nós e o nosso parceiro Hernandes. Muito bem, um abraço para você que chegou agora, e vai estar ligado com a gente. Adriana Silva Vieira. E a outra professora aqui, que é a Yara Almeida. São duas guerreiras aqui em Bom Jesus das Selvas e estão aí, né, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, que são professoras da educação infantil, não é isso? Adriana Silva Vieira, seja bem-vinda ao podcast Cangaço do Maranhão. Você também, Yara, seja bem-vindo ao podcast Cangaço do Maranhão. E eu sei que nós vamos bater uma meta bem grande aí, porque professor aí é pessoal que tem muito engajamento, né? Isso aí. As amizades. A Yara tem muito engajamento. Vou passar só o microfone dela um pouquinho mais pra cá. Isso aí, beleza. É uma honra também para nós estar participando do podcast de vocês, poder estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. E estamos aqui também, não vamos responder o público porque está sendo gravado, a altura, mas né? Qualquer coisa eu também estarei no meu Instagram lá para responder as perguntas de algumas pessoas que tiverem curiosidade. É isso aí. Beleza. Então, Adriana Silva Vieira. É muito prazer também estar aqui. Eu já acompanho já algumas entrevistas e já era pra gente ter vindo aqui há algum tempo, né, Liara? Mas aí nós resolvemos esperar um pouco, mas eu acho que agora é o momento de vir aqui apresentar o nosso trabalho, esclarecer algumas dúvidas. E é isso. Apresentar o trabalho para que as pessoas conheçam o trabalho que vocês fazem, né? É muito bom aí essa questão da área da pedagogia, mas Adriana, antes da gente entrar nessa área da educação infantil, o que é que vocês fazem hoje atualmente? Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, quem são vocês, de onde vocês vieram, qual a origem de vocês, o que vocês faziam antigamente, há quanto tempo moram em Bom Jesus das Selvas? Pode ver aí, um para o ímpar, qual das duas vai falar primeiro? Fala primeiro, vai. Bom, eu sempre morei em Bom Jesus, não nasci aqui, mas eu sempre morei. Com 17 anos de idade eu passei no programa da educação, que é... Tô nervosa. Não, fica à vontade. Aqui não é... nervosa. Bom, eu passei na prova do Vale Alfabetizar bem no início, eu era bem jovem, eu tinha acabado de fazer o magistério. Fiz o magistério bem nova mesmo, eu fazia o ensino médio à noite no público e minha mãe me matriculou no magistério. Fiz o magistério particular, tive a sorte de passar nessa prova e logo comecei a trabalhar. Mesmo de menor, mas estava trabalhando como professora. Tive a oportunidade, né? Aí desde então não parei mais. Sempre fui professora, né? Até hoje. E fui cabeleireira também nas minhas horas vagas. Trabalhei diversas coisas, em loja, que sempre tem um final de semana, né? Eu sempre conciliei um trabalho com o outro. Exato. E você, Adriana? Eu nasci aqui, Bom Jesus, nasci aqui, moro aqui, nunca fui embora, moro até hoje. E
eu comecei também como professora, né, também muito nova. A minha mãe, ela disse pra mim que, na verdade, eu nunca escolhi ser professora. A minha mãe disse que um dia ela chegou pra mim e disse: eu vou te matricular no curso de magistério do professor Ivaldo. E ela me levou lá e me matriculou. E nem perguntou se eu queria. Ela disse que eu ia ser uma boa professora. E me matriculou lá nesse magistério. E eu fiz. E quando eu terminei o curso, eu nunca parei de estudar. Eu sempre continuei estudando, fiz faculdade. Eu sou formada em administração de empresas. E hoje eu estou cursando a faculdade de História. E eu sempre intercalei também os meus trabalhos também, né? Eu era professora um tempo, aí eu trabalhava como auxiliar de limpeza em algumas empresas que vinham para cá. Enfim, aí eu Trabalhou na Odebrecht, sim, né? eu trabalhei na empresa Odebrecht como auxiliar de cozinha. Eu acordava às 4 da manhã para trabalhar. E aí eu trabalhei também como técnica em segurança do trabalho. Mas sempre eu alternava como professora. Professora sempre foi a profissão base minha. Aí, isso, Na verdade, o professor, ele nunca para de estudar, Nunca né? para. Eu também, depois que terminei o magistério, eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação em educação especial, fiz alguns cursos de Libras. A maioria dos cursos que vinham para cá, para professor, a secretaria proporcionava para nós, a gente acabava fazendo. Então, foram muitos cursos que a gente fez. Graças a Deus, a gente teve a sorte, né, de agora, nesse momento de pandemia, onde a gente estava parada, aí veio a ideia de montar essa escola, que vem dando certo, graças a Deus. Você falou técnico de segurança no trabalho, inclusive aquela caixa d'água do bairro Imperial, você trabalhou como trabalhei técnico de lá segurança como dele, técnica né? de segurança. Foi quanto tempo lá de trabalho? Sim. Lá foi em torno de 1 ano, mais ou menos. 1 ano. Aí depois desse trabalho, você não trabalhou mais como técnico? Não trabalhei mais como técnica. Não foi uma experiência que eu tive, né? Devido ao curso que eu tinha feito, tive experiência. Aí eu voltei a ser professora novamente. Voltei para o trabalho de professora. Tá, e nas horas vagas, como é que é essa história aí de costureira? Na verdade, a costureira apareceu de uma necessidade, né? Desempregada, e aí com a minha mãe é costureira e eu quero saber, vou já aprender a costurar. Aí eu aprendi. Já temos uma patrocinadora aí, né, Marcelo? Eu lembro aí que ela queria fazer o curso corte e costura, né? Daí E eu fiz um curso, eu fiz. Mas assim, você ia fazer presencial em Imperatriz, é isso? Só que aí devido à pandemia não deu pra eu ir, eu fiz um curso online mesmo. A internet fez tá o aí. curso online e hoje não dá conta das demandas, porque nas horas vagas que ela faz... Agora eu não costuro mais porque o trabalho na escola exige muito. É muito, né, Yara? Muito. Muito. Exige muito. Aí não dá mais pra costurar. Certo. E o horário de funcionamento? Que horas, como que começa a rotina de vocês lá na escola? Na verdade, nossa rotina começa cedo. Porque lá na nossa escola, na escola de reforço, nós somos as professoras, somos as diretoras, zeladoras, vigia, então... Então foi mais ou menos como nós aqui no podcast. Não, Vocês chegaram nos bastidores, nós estávamos organizando. A gente chega bem antes pra limpar. Igual foi aqui, chega bem antes pra limpar e depois pra esperar os alunos chegarem. E assim... Chegaram cedo demais, Mauro Sérgio, aqui. Pegaram eu aqui, metendo grau aqui, ó. É a rotina de professor, a rotina né? de professor tem que ser pontual, não pode atrasar. Isso aí. Mas assim, antes de adentrar nessa questão das tarefas aí, como é que vocês se conheceram, vocês duas? Como é que bateu a química aí? Essa questão da parceria, como é que foi? A gente mora na mesma rua, né, Yara? Conhece desde criança. Na verdade, eu já conhecia ela, estudei com ela, né, no passado, no ensino fundamental. Aí eu estava morando fora de Bom Jesus e alguns pais de alunos começaram a mandar mensagem: a gente está precisando de professor particular. Eu recebi alguns convites, né, de alguns pais para vir trabalhar, para eu ir na casa dos alunos dar aula para eles lá. Aí veio a ideia de montar a escola. Iniciei com uma outra pessoa, mas infelizmente não deu certo porque ela tinha um outro emprego. E aí veio a ideia de chamar a Adriana e tá dando certo, graças a Deus. Estava desempregada, uniu o útil ao agradável e a isso. profissão, então deu certo. Bem, deu Deu certo. certo. E no decorrer do podcast aí, galera, vai estar aparecendo no WhatsApp aí o contato delas aí. Vocês podem estar tirando todas as suas dúvidas aí, viu? Entrando em contato com elas. Certo.
Então, vamos entrar aqui agora nessa parte aqui da questão. Qual que é a formação completa de vocês? Você falou agora há pouco, mas a gente pulou algumas etapas, sua formação acadêmica. Adriana. A minha eu tenho o magistério, que eu fiz em 2009, e aí depois que eu fiz o magistério, eu fiz o curso técnico em segurança do trabalho, depois eu cursei a faculdade de administração de empresas, e agora eu estou cursando a faculdade de História, e eu também tenho um curso de neuroaprendizagem, que é aonde se utiliza a neurociência como forma de aprendizagem de ensino. Esse foi um curso curto que eu fiz, que eu já me formei até. Que veio justamente da necessidade, porque trabalhando na escola eu vi muita dificuldade com os alunos, então eu vi a necessidade de estudar e me aprofundar mais para saber como que eu poderia ajudar essas crianças que tinham dificuldade de aprendizado. É isso aí, cara. Tu viu o currículo da mulher como é que é? Recheado, né? É extenso. É bom. Yara. Eu tenho magistério que eu cursei em 2008 e terminei no finalzinho de 2009. Aí logo em seguida eu fiz pedagogia, aí eu fiz educação especial inclusiva e Libras, o curso básico de Libras, na verdade. Não, eu fiz o básico, iniciei o avançado, mas veio alguns problemas, eu tive que parar. Aí acabei não terminando o curso de Libras, mas tenho pedagogia, tenho educação especial. Hoje fica mais fácil, né? Porque vocês podem lecionar, encontrar e assim, tempinho. Na pedagogia a gente vê também a disciplina de Libras. Só que assim, o curso em si eu não consegui terminar devido a um problema que eu tive no passado. Algumas pessoas que me conhecem sabem, né? Eu tive que parar o curso, mas terminei a minha graduação, terminei minha pós e hoje estou trabalhando como professora. Hoje o município necessita muito, é bem carente de intérprete, bem carente de pessoas que entendam, né, essa questão da comunicação através de Libras, né? Isso, e o método que a gente trabalha lá na escola ajuda muito. Nós temos alunos com autismo, alunos que já foram alfabetizados por nós. Nós temos 3 casos de crianças que têm autismo lá na escola. E graças a Deus vem dado certo, né? A gente trabalha com o método fônico. Com o método fônico, que é um método onde a criança aprende a relacionar o som da letra e que vem dando muito resultado para a nossa escola. As crianças aprendem assim em um mês, ela já está lendo palavra solta. Alguns casos ainda não, né? Eles aprendem algumas palavras Eu estou muito nervosa, gente. Não, pode ficar à vontade. Tranquila, não? Fica à vontade. Eles aprendem a relacionar o som de cada letra, como por exemplo, a palavra amor, eles soletram. Antes a gente soletra I'm com amor, eles soletram amor. Para nós parece um pouquinho mais difícil, mas para eles se torna fácil. Muito bem. Esse método fônico, ele não é novo, né? Ele veio de vários estudos que comprovaram que o método fônico é o método mais eficaz para se alfabetizar as crianças, mais eficaz e mais rápido. E tanto eu quanto a professora Yara, nós já trabalhamos. Quando nós trabalhávamos para o município, nós éramos professora e nós utilizávamos esse método que era o programa Alfa e Beto, que tinha no município, e nós pudemos testificar que realmente, né, era um método muito eficaz, porque as crianças, toda a sala inteira, era quase 100%. Porque assim, tinha os testes, né, que faziam. Então a gente resolveu, por que a gente não aplica esse método agora na nossa escola, que é um método tão eficaz. E que trouxe muito resultado para o município. É verdade. Eu não entendo por que eles tiraram esse método, que é muito, muito eficaz para as crianças. Elas vinham, a aprendizagem deles era muito rápido com esse programa, né, do Alfabeto. E assim, os professores, eles tinham incentivo e eles se dedicavam mais, porque igual a Adriana falou, tinham os testes que vinham para o professor fazer, era avaliado pelas crianças. As crianças iam, a cada 3 meses,
era feito esse teste. Era 3 meses ou era 4? 3 meses, eu acho. Que fazia o teste com as crianças Era cada para 3 ver. meses. O primeiro era no mês de maio. Onde eles pegavam criança uma a uma para fazer o teste. A criança tinha que ler as palavras das sílabas que tinham sido apresentadas. Até então era até o N, o primeiro teste, né? Que era palavras com N, texto com L, M, N, e a criança tinha que ler. Se ele não conseguisse ler, ele não passava no teste. Então, aí eles iam saber do professor por que as crianças não tinham passado. Então, o professor ele tinha aquela responsabilidade na sala de aula de mostrar serviço mesmo, não de ficar só enchendo linguiça igual alguns. Nessa questão aí, por exemplo, hoje vocês têm em média quantas crianças matriculadas? Quais são as faixas etárias? Quais são as dificuldades que essas crianças chegam lá para a escola de reforço? Bom, a principal dificuldade é a leitura mesmo. Escrita também, mas a gente pôde ver, não sei se foi por causa também da pandemia, né, que prejudicou a aprendizagem de algumas crianças. No início eu peguei crianças de 12 anos, 10 anos, 9, que não sabiam ler e foram alfabetizados lá na escola. Em um mês, teve alguns casos que foi em 15 dias. Esse método é muito rápido, esse método que a gente usa lá, o método fônico. E assim, a faixa etária a gente começa a pegar de 4 anos, nós dividimos os horários. A primeira turma entra às 8h30 e sai às 10h30. A segunda, das 9h30 até às 11h30. Essa segunda turma, de 9h30 às 11h30, são para crianças de 4 a 6 anos. E na parte da tarde, das 2 às 4, a primeira turma é crianças de 7, 8, a gente coloca mais perto. A gente coloca as crianças que têm de 10, de 8, 7, uma faixa etária maior, né? Nos primeiros horários. Já no segundo, a gente coloca só crianças menores para não misturar as crianças pequenas com as crianças maiores. Como é que está sendo, assim, Adriana, a resistência dos pais com relação como é que você diz? As restrições? Porque a gente sabe que, por exemplo, sai um decreto, depois vamos maneirar aqui um pouco, com a volta às aulas agora, mudou alguma coisa do ano passado? Aumentou a turma, o número de alunos, alguns pais retiraram. A gente sabe que assim como os planos de aula são flexíveis, também a presença dos alunos também são flexíveis, né? Muda de vez em quando, turma. Vocês têm sempre esse... Sim, eu sei. Não, isso é um problema, né? Porque às vezes a gente conta com tantos alunos aqui esse mês, no próximo mês já diminui sempre ou aumenta. isso. Como que vocês lidam com isso aí? Até que a média de alunos que nós temos hoje é uma média fixa, né? É uma média fixa de alunos. E quanto a essas restrições, acho que as pessoas perderam medo dessa pandemia. Porque, assim, os alunos só faltam mesmo quando as crianças estão, de fato, doentes. Quando as crianças ficam doentes, aí os pais não levam para a escola e avisam, né, que eles estão doentes, que retornam quando melhorar. Mas não teve ainda desistência devido a isso, devido a essa epidemia, por exemplo, esse surto de gripe que teve no final do ano, né? Não teve uma desistência, porque os alunos, graças a Deus que a gente tem, é um público que é bem fixo mesmo. Até porque os pais, eles priorizam muito a educação dos filhos e eles têm consciência de como está o filho deles. Inclusive, a Yara falou que essa dificuldade dos alunos é devido à pandemia. Também. Tem vários outros fatores que dificultam a aprendizagem dos alunos, mas a pandemia, ela multiplicou até, porque o ano de 2020 foi um ano onde nós tivemos o ensino remoto, né, onde eram aulas online, e o ano de 2021 foi o ensino híbrido, onde tinha 50% dos alunos iam em uma semana e 50% ia em outra semana. Então isso atrasou muitos alunos. Inclusive eu estava até lendo um artigo que disse que nos últimos 2 anos
cresceu 66% a média de alunos de 6, 7 anos que estão sem ser alfabetizados. É um número muito grande. Porque simplesmente parou. Já é difícil em horário integral. Aí imagina as crianças não indo de jeito nenhum para a escola, ou então indo uma semana assim e outra não. Então, os pais que matriculam os seus filhos, eles têm essa consciência de que os filhos realmente precisam aprender. Por isso, o público que nós temos hoje é um público muito fixo que nós temos. E graças a Deus, todos que entraram no início permanecem. Sim. E os pais, sempre quando pagam lá a mensalidade, eu costumo postar às vezes. Eles colocam, obrigada, agradece, falam que está pagando satisfeitos, assim. E nossa maior divulgação não é nem nós que fazemos, é os próprios pais de alunos que falam. A maioria das pessoas que nos procuram são indicados por outro. Graças a Deus é algo que está dando certo. Espero que continue dando e a gente tá lá dando o máximo de si. Quem nos conhece sabe. Antes eu tinha uma rotina, hoje eu já tenho outra totalmente diferente, porque lá a gente pega todos os alunos no individual todos os dias. Todos os dias a gente faz esse trabalho. E assim, quando a Adriana tá na sala, eu tô lá pegando no individual. Eu volto para a sala, a Adriana vai pegar também no individual lá fora. A gente não só sou eu que fico na alfabetização, igual algumas pessoas pensam. A Yara fica na alfabetização, a Adriana fica no fundamental. Não é. Nós ficamos as duas em todas as turmas. Isso, E assim, na sexta-feira, a gente tem aula de segunda a quinta. E na sexta-feira, a gente se reúne para fazer o nosso planejamento. Nesse dia, a gente coloca o nome de todos os alunos. A gente vê quem conseguiu avançar, quem não conseguiu. Aqueles que não conseguiu, a gente procura outra metodologia para fazer com esse aluno até que ele consiga chegar onde a gente quer. Onde a gente quer que ele chegue, né? E assim, bem no início, quando o aluno entra, a gente faz o diagnóstico, que é para a gente saber quais são as principais dificuldades do aluno e para a gente começar a trabalhar em cima disso, até suprir essas dificuldades. Aí só então a gente vai avançando com novos conteúdos. A gente vê assim também que de acordo com o que vocês estão falando aí, chegam alunos com várias necessidades, né? Então vocês vão trabalhar em cima dessas necessidades de que o aluno necessita. Como você falou, por exemplo, tem dificuldade em matemática, outro já é em português, outro já é questão de soletrar, outra questão já de fazer a leitura, escrita. E daí, então... Na verdade, os alunos que chegam lá, as dificuldades são basicamente as mesmas. Nós trabalhamos com alfabetização. Tem crianças que chegam lá do zero, não sabe... Não conhecem nem as vogais. Crianças de 8, 9 anos, até umas de 10 anos que não conhecem as vogais. Então, a gente vai daí. E também nós trabalhamos com reforço. Tem crianças lá, tem alunos de 15 anos, que está no 9º ano, alunos de 8º ano, de 7º ano. E as dificuldades dessas crianças são basicamente as mesmas. Português, na escrita, escreve gramática, matemática básica, as 4 operações, multiplicação. Tem crianças que vai cursar o 6º ano que não sabe adição. E isso tem muitos isso. Alguns casos, mas que a gente vai trabalhar em cima disso para melhorar. E é por isso que nós dividimos os horários. De manhã, a primeira turma, que é o horário de 8h30 às 10h30, é a turma desses alunos de ensino fundamental. Alunos maiores. E aí, a partir de 10h30 a 11h30, são os alunos de 4 a 6 anos, que já são os alunos pequenos. À tarde, a mesma coisa. A primeira turma são os alunos de ensino fundamental. E de 3h30 até as 5h30 são os alunos de alfabetização de 4 a 6 anos. Por isso que a gente divide, porque é uma turma assim bem... para não misturar as crianças. É basicamente isso. Tem aquelas maiorzinhas que gostam de correr, que gostam de fazer o estripulinho, ficar com uma menorzinha, né? Não dá certo. Sim. Aí tem esses Como é que vocês né? utilizam a brinquedoteca nos horários, na sala de vocês? Como que vocês aplicam aí? A gente usa muito lúdico na parte de matemática, né? As crianças costumam aprender brincando. E assim, quando a gente dá assim uns 10 minutinhos para eles conversarem, para eles lancharem, brincarem.
a gente costuma muito colocar eles para brincar de taquebol, manchete. Tinha alguns alunos que não conheciam esses Sim, jogos. não conhece. Não conheciam e agora estão apaixonados, porque eles dentro da sala já ficam, tia, que hora que vai ser? Que hora que a gente vai brincar? A brinquedoteca funciona lá no pátio, debaixo dos pés de árvore. É lá que é a brinquedoteca. Mas isso é bom, como antigamente, né? Sim, eu falo com a Yara, é muito melhor eles brincarem uma brincadeira saudável do que ficar em casa no Mexendo em celular. Assim, então lá é pelo menos uma brincadeira saudável que eles vão. Eles estudam e aí, quando falta 15 minutos para ir embora, eles têm esse momento de diversão. Até para eles quererem voltar e não acharem que é só estudar. Porque, assim, se a criança criar aquele pensamento de que a escola é chata, é só para estudar, porque nem todo mundo gosta, né, de estudar, na verdade. Tem crianças que gostam muito de brincar. Então a gente vai lá, eles vão para lá, a gente costuma brincar com eles. Eu já perdi alguns quilinhos lá, correndo com eles lá embaixo daquelas árvores. E estamos lá, querendo conseguir mais alunos. Isso é bom, porque tanto os alunos quanto vocês fazem atividade física. Sim, né? E como é que fica assim a questão, como é que vocês dividem o tempo aí para limpeza, para projetar, para programar as aulas, planejar? Porque a gente vê que vocês são as mentoras do projeto, Sim. São as zeladoras, são as vigias e funciona em prédio particular, é prédio público, é alugado, é próprio, como que é? Bom, na verdade, esse prédio é da Dona Conceição. Ela cedeu o prédio pra gente. Graças a Deus, ela foi um anjo em nossa vida, né? Que eu estava à procura de um local para alugar e ela resolveu ceder pra gente manter a limpeza do prédio. Certo. E assim, a nossa rotina, ela começa já no domingo. No domingo que a gente vai lá, limpa tudo. E durante a semana, a gente, quando o aluno vai embora, a gente varre a sala, limpa rapidinho lá, vamos em casa para retornar de novo. Questão do lanche, cada criança pai leva isso, as crianças lanche, levam, né? Tu é da época do lanche, só é da época da merenda. Na merenda. A merenda. A merenda. Teve um dia na faculdade, tava aqui. Aí o doutor lá, os caras, e Rafinha, bora. Aí eu falei, ei, doutor, tá na hora da merenda. Os caras, aí começou a risada. Merenda, tu pegou isso aí aonde? Eu falei, lá no Maranhão, senhor. Não fala merenda. Pessoal de cidade grande não merenda, faz lanchar. Recreio, só o tempo do recreio. Aí o doutor falava, galera, intervalo aí pra merenda, viu? Aí pegou, isso aí. É verdade. Mas aí, hoje, atualmente, vocês estudando, como é que vocês dividem esse tempo? São ensino à distância? É isso? A distância fica bem mais fácil. Como ensino à distância, a gente pode usar o tempo da noite e fim de semana. Que é o que eu faço. Eu utilizo a noite e o final de semana para fazer os trabalhos da faculdade. Porque no meio da semana é muito corrido, não dá tempo. É à noite e fim de semana. Vocês estão com planejamento, então já estão trabalhando com essas pessoas assim, com os alunos, ou não? Como é que é? A distância, virtualmente. Não. É esse planejamento que eu tô falando a respeito do estudo que eu faço, né? Com os alunos, não. Com os alunos é só mesmo presencial. Só presencial mesmo. De segunda a sexta. Segunda a quinta-feira. As aulas são de segunda a quinta-feira. Você falou que segunda a quinta. Segunda a quinta-feira. Das 8h30. Aliás, começa o horário das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Vai. Tem... É um preço fixo? Como é que é? Vai dependendo da categoria de idade? Não. É um preço fixo. Sempre é um preço fixo que a gente cobra. Certo. Vocês querem falar o preço ou deixa pro pessoal entrar em contato com vocês pra vocês estar falando? Pode, sim. Então fica à vontade. Pode falar. Tem a matrícula primeiro, depois a mensalidade? Explica aí como é que funciona. A matrícula já é mensalidade. A primeira, então, um exemplo, eu sou o pai do aluno, chego lá, a primeira que eu pagar, essa primeira é matrícula e mensalidade? Já é a matrícula e a mensalidade. É uma coisa só. Não, já faz a matrícula, é X, então isso aí já serve para mensalidade. Já é a mensalidade. Como fosse a primeira ali, paga ali. Algumas escolas particulares você paga a matrícula e a mensalidade, né? E essa você... Não, essa já é tudo incluso. Não paga só a matrícula. Quanto que fica? Só a mensalidade. R$75. Certo. Todo mês? Todo mês. 75. Dividido aí para 30 dias, tá... Tirando sábado e domingo, tá. E a forma de pagamento, à vista, no dinheiro, no cartão, no Pix? Dinheiro e Pix. Porque o pessoal fica na dúvida, então é bom, né? Perguntar aqui que muitos pais podem ter essa dúvida aí. Tem média quantos alunos hoje?
Quantos Nós temos uma Fixo? média de uns 80. Aliás, não é fixo, assim. Aliás, fixo nós temos. Certo. Em média, assim, de 75 a 80 alunos em base. Faixa Mas, etária. assim, Faixa de etária- todas as. É como eu disse, lá mesclado, né? tem alunos até de 15 anos. Lá tem alunos de 15 anos. Eu digo assim, a procura maior, qual é a faixa etária? A procura maior é a alfabetização. Alfabetização de Crianças. crianças. 4, 6 anos. 4, 5, 6 anos. Essa é a procura maior. Alguns vão lá Alfabetização. procurar com crianças de 2 anos, mas a gente não pegou ainda. Só a partir de Alfabetização é o ABC. Alfabetização, sim. É para alfabetizar, ensinar o aluno a ler. Uhum. Alfabetização mesmo. A gente ensina as crianças a lerem. É como eu disse, lá tem crianças que chegam e não conhecem as vogais, que é o básico, que é o que a criança com Quais são as 4 vogais? anos já começa a A, E, aprender. O. Pois é, tem crianças que não conhecem, não sabe o A, E, I, O, U. Você que tinha esquecido. Pois é, então é assim. Aí a procura maior também é de alunos de 7, 8, 9 anos que não sabem ler. Essa é a procura maior mesmo, é de alunos que já estão em idade já defasada de alfabetização. O Mário Sérgio é engraçado, ele quer tirar o cara de tempo, tá ligado? Ei, Mário Sérgio, a galera aí de 15 anos já é boa também porque já aproveita aí, né? Já pode estudar pro Enem, pra alguma coisinha ali, ou então pra fazer alguma prova que já tá entrando no primeiro ano, né? Fazer um curso técnico, alguma coisa. Exatamente. Precisa disso. Uhum. Só que a galera de 15 anos, 15, 14, 13 anos, eles têm muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade em escrever corretamente, escreve palavras erradas. Achas que essas dificuldades, não sei, eu não quero dar aqui a minha opinião, mas a opinião de vocês. Hoje, por exemplo, a maior dificuldade, principalmente essa galera jovem, das 4 operações, ler e escrever. Porque Escrever um problema corretamente. bem sério mesmo é ler corretamente e escrever corretamente. Isso se dá o quê? Por exemplo, hoje o celular na mão você escreve totalmente errado. Você, VC, e isso acaba virando um hábito e acaba esquecendo. Tem muito isso, muito, só que tem VC. Na hora que VC não... Aliás, tem vários fatores, é muito. Primeiro, na sala de aula, para começar, teve a pandemia, que deixou os alunos afastados da sala de aula durante muito tempo. Também teve o desinteresse da criança. Tem também Dos pais. a indisciplina das crianças na sala devido ao desleixo dos pais em visitar a escola, porque o trabalho não é só a escola, é a escola com a família. Então, isso tudo junta também com a tecnologia, que causa grandes problemas no Ela veio aprendizado para o dos bem, alunos. mas é muito utilizado de forma errada, né? Então, hoje, sem falar também que tem muitas crianças que elas têm transtornos, déficit de atenção. Muitas, lá na escola mesmo, tem muitas crianças que têm déficit de atenção. Elas não têm dificuldade de aprender. Elas têm dificuldade de prestar atenção. Esse é o nosso desafio, fazê-las prestarem atenção. E é por isso que a gente pega crianças no individual. Isso. A gente passa atividade na sala, aí pegamos no individual. Professor-aluno, não pode ser aquela salona cheia. Agora me diz hoje no ensino público, um professor com 35, 36 alunos, que é o que está numa sala hoje. Não tem como, a criança que tem dificuldade, que tem déficit de atenção... Entendeu como é que é? Não tem como. Entendi. Não tem como. Professor, o professor que está na sala de aula hoje, ele sabe do que a gente está falando. Porque ele dá com aluno, com 35, 36 alunos, só ele, não é fácil, não. É muito difícil. Então, sempre tem aquele aluno que tem aquela dificuldade. E é por isso que tem aluno lá de 15 anos, 14, 7º, 8º ano, que tem muita dificuldade nas 4 operações básicas da matemática, português. Também na escrita também. Na escrita também. Crianças que não sabem escrever, que tá no 9º ano, mas não sabe escrever. Não sabe o plural, não sabe o que é substantivo. Interpretar texto, então, pode deixar para lá, porque interpretação de texto é uma coisa que tem que ser trabalhada desde do ensino básico mesmo, lá da educação infantil. Para quando tem crianças... É engraçado, porque tem crianças lá de 8º e 9º ano que eles já sabem o assunto de porcentagem de regra de 3. Aí, um dia desse, eu fui passar uma atividade para eles de multiplicação por 2, básico mesmo. Só que eu coloquei essas questões numa interpretação de texto. Eu fiz uma atividade com 3 questões onde eles tinham que interpretar
e responder. E quando eles viram aquilo, eles ficaram desesperados. Professora, como é que a senhora bota um negócio desse? Não explica. Eles ficaram muito assim, com medo de errar. E aí eu fui ler, comecei a ler para eles e respondi. Eles, era só isso. Eu disse, era só isso. Eles simplesmente não leram, uma questão não ler. Então as crianças, hoje, eles não sabem ler assim que eu digo, interpretar, porque essa é a dificuldade. Primeiro vem a preguiça. Isso, é a preguiça. A gente que é adulto tem preguiça. Preguiça de ler, que eu tenho Preguiça também. de ler. Só que é fundamental saber interpretar, porque essas crianças vêm o vestibular, vem concurso público e Curso técnico. nós sabemos que o básico das provas de português é interpretação de texto, principalmente matemática. A matemática depende muito de saber interpretar a questão. E tudo isso a gente trabalha lá na nossa turma de ensino fundamental, que é o que nós temos, a gente trabalha tudo isso. Português, interpretação de Logo texto, que a gente gramática, ensina escrita. O som de cada letra, né? Tipo X, a criança ela aprende o som do X, todos os sons do X, som de CS, que da palavra anexo. Caixas do X mesmo, exame, tudo isso ele aprende com esse método fônico. Ele aprende primeiro o som da letra e aí tudo fica mais fácil para ele, e quando ele vai escrever, ele não vai escrever errado. Isso. Na nossa fase adulta é possível ter esquecido muitas coisas do que a gente já aprendeu, porque eu esqueci basicamente muitas coisas. Mas se não Aí ficar estudando, a esquece. gente Por tem isso que que professor ele não tem que Não parar pode de estudar parar. nunca, Tem que estar né? sempre ali ativo, Sim, tem estar que sempre estudar. em movimento. É verdade. Rafinha? Cara, eu tô só prestando atenção aqui no papo de vocês. Aqui eu tô... Não, aqui você, como já fez aí mestrado, já fez doutorado, né? Ainda não, mas Fez, eu vou fez fazer. medicina? Já. Estudou medicina aí, deve saber. Agora eu te pergunto. Eu ia perguntar pra elas aí. Então pergunte. No caso, e tem muita de atenção às crianças, né? E como ela já falou, já tem crianças especiais lá também, né? Isso, crianças. Já Só que lá. assim, as crianças com autismo que a gente tem, eles aprendem muito mais rápido do que as outras crianças. Nossa, é impressionante a rapidez como a criança aprende. Muito aquela rápido. criança, fala assim, eu tiro por mim, porque eu tinha. Depois que eu fui crescendo, fui entendendo, aí eu. Se fosse pelo que o povo fala, pelas. Né? Porque tu é gago, sei o que. Não, se fosse por causa que questão de gagueira, eu nunca evoluí, eu nunca ia pra frente, entendeu? Então, isso, tem muita gente que tem que trabalhar isso. Não é porque você tem uma dificuldade em tal coisa que isso aqui te impede. É isso que eu ia fazer, porque lá, quem é gago, ele gagueja por quê? Porque ele pensa 2 vezes mais rápido do que ele vai falar. Por exemplo, vou falar aqui Mauro Sérgio. Antes de eu falar Mauro Sérgio, eu já Vai pensar como pensei, que vai entendeu? pronunciar. E o gago, quando ele vai gaguejar, ele já sabe que ele vai gaguejar. Eu sou gaga. Entendeu? É por isso, então, eu tô falando isso porque eu conheço vários gagos e várias pessoas que fosse por isso, é bom trabalhar com as crianças, eu acho, de lá, porque isso impede muito, igualzinho. Eu ia apresentar na frente, é uma coisa horrível, mano. Os outros ficam assim, sorrindo, é bem complicado, porque quando a gente é jovem, é como se fosse um bullying, o cara sofre, né? Então, com isso, o cara trabalha que isso não impede ele de nada, ele pode ser o melhor, ele pode ser o top dos top, independente se ele é gago ou não, ele pode estar lá, ele pode vencer do mesmo jeito. É verdade. É sério. Eu sou gaga. Sim, pau. Sim. Pronto. Tem muito aí, pô, por causa que eu não vou lembrar agora, mas tem muitos cantores aí que hoje estão no hype do momento e eles são gagos. E poucas pessoas sabem que são gagos. Só vai saber quando o cara vai dar entrevista, alguma coisa. O cara Eu cantando, sou gaga também, só que o meu é um pouco mais eu sou, quando eu começo a ficar nervosa, o pronto. meu, às A vezes, minha tem vem do nervosismo. dia que eu tô gaguejando, né, não, Marcelo? Agora tem dia que nem gagueja. Entendeu? É. Minha mãe falou que eu não era gago, aí depois que eu vim com esse negócio. Mas eu tô falando isso porque tô dando minha versão, entendeu? E também tô fazendo uma pergunta já no decorrer disso. Até que a gente lá não tem criança que tem apresenta gagueira, não. Lá tem criança com Mas autismo. acredito que quem é gago, acho que se praticar bem a leitura, eu acho que melhora um pouquinho. Ler, cantar, eu acho. A minha vem do alguns nervosismo. exercícios que é feito com fonoaudiólogo, né? Que É a melhora fono um também, né? pouco. Melhora A fono ajuda muito. Sim, mas tem muito porque... conheço um cara espetacular aí. Não precisa nem eu falar o nome. Mas
de outros cursos de direito, por exemplo, que tem que debater com um juiz de testa, os caras são gagos e são os melhores do estado, pô. Não, mas não atrapalha nada, não. Não, é por isso que é bom o cara, entendeu? Trabalhar, dar o autoestima a da criança que tem, ela fica com autoestima baixa, fica com Fica, vergonha de fica falar, com medo de falar em público, né? Sim. Achando que é um problema e na verdade Não é. Então isso aí é Não bom. é. Tem muito isso, tem principalmente aquela criança que tem déficit de atenção, que tem muita dificuldade de aprender. Então, desde de muito pequeno, por ele ter muita dificuldade de aprender, ele fica com vergonha ele senta lá no fundo da sala de aula, ele fica com medo do professor perguntar algo, porque já tá na mente dele que ele não sabe que... Ele sabe até o que está, mas ele não gosta de responder. Ele fica com trauma, fica com vergonha, porque trauma, a vida inteira ele ouviu que ele não aprendia, que ele era burro, e aí por isso ele fica com medo. Só que, é como eu falei, tem pessoas que... Ninguém é bom em tudo, sempre tem alguém que é bom em alguma coisa. Então a gente busca... Que nem tem alunos lá que tem muita dificuldade, né, em ler, mas em matemática é muito bom. Então, assim, aí a gente tenta, para elevar a autoestima desse aluno, tentar focar naquilo que ele é bom, para ver se ele perde mais o medo de tentar aprender outras coisas que ele não sabe. Todo mundo é bom em uma coisa, todo mundo é bom em uma coisa, ninguém é bom em tudo, e nem ruim em tudo. Todo mundo tem alguma coisa em que, às vezes, alguém sabe desenhar bem, não tem muita facilidade em matemática, mas sabe desenhar. Então, todo mundo é bom em alguma coisa. É aí onde entra a questão do professor, e ele tem que estar atento para saber quais são as necessidades, as dificuldades e onde aquele aluno é bom. Então, por como isso você que está a gente falando, faz o né? diagnóstico. E ainda Igual vocês combater o estão falando. bullying, pô. Isso. E ainda combater o bullying dentro ali do ambiente, né? Aí naquilo que ele é E ainda bom, combater é levar a o bullying. autoestima dele, como ela está falando, para fazer com que ele perca essa timidez, para depois partir para o que... Porque tudo que é novo pra gente dá medo. Tudo que é novo é difícil, né? Uma questão assim... Igual, por exemplo, você já tá mais solto aqui um pouco no nosso bate-papo, mas você chegou aqui já Nervosa. E é porque chegou bem adiantada, né? Já conheceu o ambiente e tudo, então isso é normal. E essas questões, agora eu pergunto assim, com relação a todas essas dificuldades na interpretação de vocês, achas que isso se dá ao quê? Hoje, no município de Bom Jesus das Selvas, a questão da gente ter, como é que se diz assim, essa grande procura dos pais a procurar vocês para matricular os filhos, entendeu? Fazendo um diagnóstico assim, qual que é O porquê, né? Por que é tão necessário o reforço? Por que é tanta procura? Por quê? Porque realmente, na verdade, não é só aqui. É em todo o país. Lugares, a educação, infelizmente, ela está deixando a desejar devido à pandemia, né? As crianças não estavam tendo aula. Era mais difícil para as crianças aprenderem no virtual, igual estava sendo aplicada às aulas. Professor aqui, a criança na casa dele. Então, já é difícil para ele aprender dentro de uma sala de aula. Imagine longe do professor. Aí, tudo isso fez com que a criança não aprendesse. Ficou 2 anos não perdido, mas praticamente perdido em relação à aprendizagem do aluno. Aí, o pai que se preocupa com a educação dos filhos, resolveram me procurar, os primeiros, né? Que foram umas 6 pessoas. Aí eu vim pra cá e decidi montar a escola e, graças a Deus, estamos aqui. Certo. Qual é o conselho que vocês dariam para os pais hoje, uma vez que você já tem esse diagnóstico? É só o que vocês têm apenas dos que estão lá com vocês, que a gente sabe que são inúmeras crianças que estão também fora, até estavam fora de sala de aula, e que o problema é muito maior. Pelo menos esses pais aí que procuraram, eu tenho certeza que mesmo não, antes de procurar, eles já acompanhavam. Sim. Então se preocupam. E aqueles que não procuraram, muitos deles por questões financeiras, né, por não poder pagar uma mensalidade, mas muitos deles também por não, como você falou aí, a questão do desleixo, né, de estar acompanhando os filhos. Então, assim, eu sei que tem situações igual essa. Então, qual seria esse
O conselho que O a gente dá conselho para que os vocês pais é dariam. que eles procurem uma escola de reforço sim para os seus filhos, porque como eles ficaram esses 2 anos fora da escola, praticamente fora da escola, eles ficaram muito atrasados. Então, eles vão começar a estudar agora, tipo, crianças que vai para o 6º ano. Uma grande maioria, pelo menos dos que foram para nós, eles não sabem as 4 operações de matemática, não sabem ler texto, não sabem escrever. E assim, na sala de aula, o professor que está lecionando com eles vai ter dificuldade para ensiná-los, porque são muitos alunos, e eles precisam acompanhar a série que eles estão. Então, os pais que se preocupam vão lá na nossa escola, É verdade. nos procurar, que nós estamos aqui para ajudar. Sim, no decorrer do nosso podcast vai estar aparecendo o Instagram e também vai estar aparecendo o telefone de contato aí das 2 professoras. E aqueles pais que não podem pagar a mensalidade, qual seria como que eles deviam agir diante do filho que está indo hoje só sem estar na escola de reforço? Então, assim, vocês como professoras, vocês já têm uma noção dos que estão lá. Então, assim, os pais que não têm essa condição de colocar na escola de reforço, como deve ser o acompanhamento deles para com os filhos deles que reiniciaram as aulas agora? É supervisionar o filho em casa, né? Olhar as atividades que estão, acompanhar Da escola a pública, escola, ir até a escola, conversar com o professor que está com eles, saber um pouco mais sobre a aprendizagem de seus filhos. O pai, ele tem que participar, é aquela junção entre família e escola. É verdade. Porque só o professor em si, ele não dá jeito. Algumas pessoas dizem, professor tem que fazer tudo. Não, a educação vem de casa. O professor está ali para ensinar, sim. Mas a educação, o primeiro passo da educação tem que vir de casa. A gente pode perceber que crianças que têm pais separados, por exemplo, ele tem uma educação diferente de um casal, de um casal que cria o filho junto. E assim, tem mães que infelizmente elas só jogam lá na escola e até se o professor briga com o aluno, eles vão lá querendo bater no professor sem nem saber o Nunca motivo. pisa o pé na escola. Mas, nunca vai na escola, mas se acontecer alguma coisa, tá lá para resolver. Então. Já na briga, no palavrão. E não é assim, o pai ele tem que supervisionar o filho, tem que saber como que ele está indo na escola, tem que visitar, conversar com o diretor, conversar com o professor, saber como que está indo a aprendizagem do aluno, se ele precisa de um reforço, porque o professor que está na sala de aula, ele vai poder falar, vai saber falar para o pai como que está o filho deles. Acreditas que o celular pode ser um grande problema para os filhos, para as crianças? Na grande maioria. Com certeza Com certeza é um Com grande certeza problema. tem até estudos já que dizem isso. A tecnologia, ela é muito útil, porém o excesso e também o uso indevido da tecnologia, ela atrapalha muito o desenvolvimento psicomotor dos alunos. Das crianças, elas dificultam muito o aprendizado dos alunos. Lá na escola, a gente que é professor, que tem contato diretamente, a gente conhece o aluno que fica muito tempo em celular. O aluno que fica muito tempo em celular, ele fica mais quieto, sabe? Ele fica lá no canto dele, triste no canto, ele não gosta muito de interagir com os outros alunos e brincar. O aluno que fica muito no celular, geralmente ele tem essa tendência de ficar horas e horas no celular, e isso reflete no final... no dia a dia dele, da escola. Daí a gente vê que acho que isso foi resultado de aquelas aulas remotas no qual o aluno agora vamos responder a tarefa aqui pelo celular. Então assim, muitos deles ficaram muito tempo no celular e agora quando retornaram, acha que deve permanecer da mesma forma. Isso. Nessa época das aulas remotas, eu ainda estava no público, né? Trabalhando como professora pela rede pública. Quando eu ia corrigir algumas atividades dos alunos, que nós professores, a gente conhece nosso aluno, a gente conhece a letra do aluno. Eu recebia atividades com letras que era dos pais. Então, os pais, eles não tinham paciência nem de sentar com o filho para explicar uma atividade que o professor manda para casa.
E aí ia lá e respondia ele mesmo e mandava lá pra gente. E assim, é um caso sério, né? Alguns pais, eles infelizmente não se preocupam muito com a educação do filho. Mas essa pandemia deu uma mudada também, né? Hoje eles já estão mais preocupados, aí tá agindo diferente. No início, eles faziam as atividades, hoje eles procuram recurso para os seus filhos. Para quem usou para o bem, a tecnologia, ela ajuda muito, né? Sim, é verdade. Agora, para quem não sabe a eficácia que tem e os malefícios que ela pode trazer também sendo mal utilizada, né, às vezes pode perder essa noção. Sim, verdade. Olha, tem algo assim que vocês gostariam de estar colocando para nós aqui que a gente não perguntou, que às vezes fica um bate-papo aí alguma coisa fugiu? Passa, né? De relance. Isso, exato. Eu acho que eu não Vocês lembro nada, né? gostariam de Tem estar coisa. colocando aqui? Então, assim, Acho que isso. Aí alguma observação que faltou aqui por nós? são, Não, exato. por hora, não, nada. E que os eu me lembre. pais Acho que, que já foi queiram esclarecido colocar tudo. os filhos lá na aula de reforço. Como que é o nome da escola lá de vocês? Alfabetização e reforço, a alegria de aprender. Aí, viu? Alfabetização e reforço, alegria de aprender. O endereço? Fica na rua Rio Azul, próxima à Rio Igreja Azul. Matriz, a Igreja Católica Matriz, próxima à Escola do Francisco Ximenes. É onde funcionava a escola? Onde funcionava a escola Pingo de Gente. Pronto. Tem o nome lá, tem um muro branco, do lado direito tem o nome lá da escola. E o Você vai ver contato? essa- Não Mas tem erro. a galera vai, no decorrer do nosso podcast aí, Exato. vai estar podendo aí, pegando contato e tá entrando em contato com elas e também vai estar aparecendo o arroba delas aí, lá pelo Instagram. Sim. Pode estar seguindo ela aí, galera. Aproveita aí, segue elas lá para ajudar, né? Aproveite nós aí, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. E matricula seu filho na deixa o escola. seu like, né, Mauro Sérgio? Deixa o like lá, que é que vai fortalecer a gente, E né? segue também nós lá pelo arroba do Cangaço do Marão pelo Instagram. E É matricula bom? os filhos na escola Matricule os filhos. É bom que vocês... Olha, a gente já Alegria de poderia... aprender. também. viu? A gente já poderia fechar aqui com elas aqui aquela mesma parceria do Pong, né? Ver o quê? Vamos ver aqui questão de... Sim. Vamos ver questão aqui de tipo, ó, o que a gente poderia estar fazendo? Então, assim, vocês vão estar compartilhando com os próprios pais, entendeu? Essa experiência que vocês estiveram aqui. Que tal, por exemplo, vocês fazer o sorteio de 1 ou 2 mensalidades? Aí vocês fariam o quê? Já chegava aqui, ó, vamos se inscrever, faz o print, manda para vocês, depois vocês fariam o sorteio que já estaria ajudando a gente e Sim. também já informar para eles o que é essa tecnologia, o que é um podcast, até para eles poderem assistir outros, né? E ver que vocês vieram aqui já para compartilhar esse conhecimento. E os pais podem estar seguindo a gente também aí, se inscrevendo no nosso canal. Exatamente. Então, olha, eu quero agradecer aqui pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite, entendeu? Ficar à disposição para fazer suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço, mandar um alô, mandar um abraço para os pais, para os alunos de vocês, fica à vontade. Pros maridos, pros filhos, maridos, não sabe, Samuel. Bom, a gente quer agradecer a vocês pelo convite, por a gente estar aqui colocando o nosso trabalho para o povo conhecer, né? E mandar um beijo para todos os nossos alunos e para as crianças que ainda não são nossos alunos, que venham ser. E é isso, né, Adriana? Também. Queria mandar um beijo também para os alunos, que eu tenho certeza que a Eles vão galerinha lá de assistir. Fundamental, que eles vão assistir. Vão assistir, daí já é um incentivo, né? Isso é bom, isso vai ser Eles vão muito bom. assistir, eles vão, Já eles teve vão cri- fazer os outros também assistir, eles são desse jeito. Teve Né? Pode estar deixando seu comentário aí, de baixo aí. Também Lá vai- teve uma criança que ela fez print pro pai lá das minhas Isso. postagens no Instagram e disse: pai, eu quero estudar lá. Quer estudar nessa escola bem? Nessa É. escola, e ele foi lá e procurou e matriculou. Ligado na tecnologia. Sabe. Então é isso aí, gente. Podcast Cangaço do Maranhão, mais um O pessoal episódio. pode chegando. estar comentando lá também, Isso, viu? No decorrer aí, exatamente. pode estar deixando seu comentário. E os pais também podem estar deixando seu feedback aí das professoras e do nosso podcast também. Muito bem. aí. Podcast Cangaço do Maranhão. O primeiro do Primeiro Maranhão. do Maranhão. Salve, Um abraço salve, pra rapaziada. todos. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Pronto.